Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Receita Federal libera pagamento do segundo lote de restituições do imposto de renda. Inmetro determina novas regras de segurança para berços. A partir de agosto, só poderão ser fabricados ou importados berços que estejam de acordo com o padrão estabelecido pelo Inmetro, seguindo experiência já existente em outros países. Conselho Nacional de Saúde propõe aumento de no mínimo 20% para bebidas com grande quantidade de açúcar. O Conselho Nacional de Saúde pediu na semana passada ao governo que aumente os impostos de refrigerantes e de outras bebidas açucaradas em no mínimo 20%. É agora no Câmara Notícias. O hábito de ficar em filas de banco pode estar com os dias contados. Isso porque o brasileiro está usando cada vez mais a internet para pagar boletos, fazer transferências, entre outras operações bancárias. É o que mostra uma pesquisa do Banco Central. Silvia Belmonte trabalha em uma instituição financeira e, embora conviva diariamente com as transações bancárias, ela não tem o hábito de ir até a agência. Prefere fazer todas as movimentações financeiras por meio do celular ou computador. Apesar de bancária, eu quase não visito a agência bancária. São pouquíssimas as coisas que eu não consigo resolver pelo meu celular ou pelo meu computador. De acordo com o levantamento do Banco Central, agências e postos de atendimento estão perdendo espaço. Em 2016, foram realizados pouco mais de 8 bilhões de transações bancárias nesses locais, 8% a menos que em 2015. O professor Roselito Félix, do curso de pós-graduação em Segurança da Informação de um centro universitário em Brasília, esclarece que, apesar da facilidade da internet, o usuário precisa de cuidados com a segurança. O cuidado qual é? Acessar apenas estações de trabalho confiáveis, não compartilhar equipamentos com outras pessoas. Ao terminar de usar a sua interface, fechar adequadamente, sair adequadamente. O compartilhamento de equipamento, assim como qualquer outra coisa, é muito complicado, principalmente no mundo virtual, porque muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado. O canal preferido pelos brasileiros para a realização de transação bancária em 2016 foi o computador pessoal, responsável por 33% das operações. Mas as mais de 16 bilhões de transações realizadas em 2016 por equipamentos móveis, como o celular, tem ganhado a preferência do brasileiro e já soma 28% das operações. Para Flávio Túlio Vilela, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central, esse caminho é irreversível e exigirá cada vez mais investimentos das instituições bancárias. Nós vamos ter utilização cada vez maior, realmente, dos canais assim, que trazem maior comodidade para os clientes. O destaque é o telefone celular. E eu acho que os bancos eles estão preocupados em que isso seja cada vez melhor e ofereça mais serviços pelos celulares para os clientes. O nível de emprego industrial na região oeste terminou o primeiro semestre com um resultado ruim. De acordo com pesquisa do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, o setor em Osasco e nas cidades do entorno perdeu 2,6 mil vagas no período, sendo 650 postos só no mês de junho. Neste mês, os setores que mais sofreram cortes foram os de produtos alimentícios, impressão e reprodução de gravações, produtos químicos e o de produtos de borracha e material plástico. O presidente Michel Temer sancionou na última quarta-feira um conjunto de alterações no Estatuto do Idoso. As mudanças incluem uma prioridade especial dentre os idosos para os que têm mais de 80 anos. Terceira idade ou melhor idade? Para esse pessoal, nenhuma dúvida. E essa aula aqui é para terceira idade ou é para melhor idade? Para melhor idade. O idoso não pode ficar em casa parado, porque realmente não faz bem. Seja como for, o número de idosos que, por lei, são aqueles que têm 60 anos ou mais,
cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa, 5 vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos e, com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo. Para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas, né? Quanto menos problemas ele tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais. E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, convivendo entre os seus pares, a sociedade, e que a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras, independente da nossa idade, possamos exercitar o que o Estatuto já definia como prioridade. Fabricantes, importadores e lojas que vendem berços terão que respeitar novas normas do Inmetro a partir do dia 2 de agosto. A medida para aumentar a segurança dos bebês. Pensando em aumentar a proteção dos pequenos, é que a partir de agosto só poderão ser fabricados ou importados berços que estejam de acordo com o padrão estabelecido pelo Inmetro, seguindo experiência já existente em outros países. Num primeiro momento, eu acho que o que mais atrai realmente é a estética, né? Só que o que as pessoas têm que ter em mente é a segurança na hora de comprar o berço. Esse é o item realmente essencial. A maior mudança é a proibição das grades laterais móveis. Os materiais usados na fabricação não podem oferecer risco de corte nem contaminação, como o uso de tinta tóxica, por exemplo. Berços pendulares, de balanço e com menos de 90 centímetros de comprimento foram incluídos no grupo que será fiscalizado. Atualmente há cerca de 390 modelos de berços disponíveis no Brasil, todos com certificação do Inmetro. O comércio vai ter até fevereiro de 2019 para escoar o estoque dos produtos que não estejam dentro da nova regulamentação. Mas muitos fabricantes já se anteciparam e entregam produtos dentro das especificações exigidas. Assim que o Inmetro decretou, deu 2 anos para a gente se adequar, mas a maioria já está dentro das normas. A alteração na lei não significa que os berços antigos são inseguros. Mas para os pais, é mais uma garantia de que o maior tesouro deles estará protegido. Nessa idade aqui já faz bastante estripulia, né? Então acho que tem que ver com bastante cuidado um berço que seja de boa qualidade, que tenha segurança para a criança. E no próximo bloco, Ministério do Turismo oferece 120 vagas para intercâmbio no Reino Unido. Os interessados devem atender a alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. Prefeitura de São Paulo cria novas regras para serviços de aplicativos de transporte individual. Os veículos vão ser obrigados a ter placa da capital, ter no máximo 5 anos de fabricação e passar por inspeção veicular anual. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado.
Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Ministério do Turismo está oferecendo bolsas de estudo para cursos de aperfeiçoamento nas áreas de turismo e hospitalidade. São 120 vagas para alunos de graduação de instituições públicas e privadas e as inscrições já estão abertas. Formada em turismo pela Universidade de Brasília, Mariana Radish trabalha hoje na Embaixada do Reino Unido. Uma experiência fora do país ajudou a abrir as portas do mercado de trabalho para ela. Em 2014, quando ainda era estudante, Mariana conseguiu uma bolsa para se aperfeiçoar no exterior. Durante 3 meses, ela participou do Programa de Qualificação Internacional, PQI, do Ministério do Turismo, justamente no Reino Unido. Se você é aluno, está estudando turismo, gastronomia, hotelaria e você tem interesse em conseguir uma qualificação profissional no exterior, no Reino Unido, um dos melhores países para se estudar no mundo. E para quem tem esse interesse, há uma nova oportunidade. A partir da próxima segunda-feira serão abertas inscrições para quem quiser concorrer a uma bolsa de estudo no exterior. Serão 120 vagas para estudantes de turismo de faculdades públicas e particulares. Mas os interessados devem atender a alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. A oferta de bolsas para qualificação no exterior é uma das iniciativas do Plano Brasil Mais Turismo, com investimentos de aproximadamente R$5 milhões do Ministério do Turismo. Nós vamos dar oportunidade a 120 brasileiros de irem ao Reino Unido estudar turismo e hospitalidade para que a experiência do Reino Unido nos sirva para qualificar melhor a nossa população que pretende trabalhar com turismo. A viabilização das bolsas de estudo será feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso em uma instituição britânica terá formato exclusivo para o Programa de Qualificação do Ministério do Turismo. Com cerca de 11 semanas de duração, terá aulas teóricas e práticas. Para quem já participou desse intercâmbio, como Mariana Radish, esta é uma experiência enriquecedora e fundamental para a carreira. Eu pude aprender muito nesses 3 meses de qualificação. Considero que isso foi essencial para alavancar a minha carreira profissional e tenho certeza que os próximos alunos também vão achar a mesma coisa. A Receita Federal começou a pagar nesta segunda as restituições do segundo lote do Imposto de Renda 2017. De acordo com o Fisco, cerca de 1.300.000 contribuintes serão contemplados, incluindo os que caíram na malha fina entre os anos de 2008 e 2016. A consulta ao terceiro lote deve ser liberada na segunda semana de agosto. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal ou ligue na Central 146. Motoristas vinculados a aplicativos de transporte individual como Uber ou Cabify, que circulam na capital paulista, vão ter que seguir novas regras. Eles terão 180 dias para se adaptarem. Veja agora como as novas regras foram recebidas tanto por motoristas quanto pelos usuários. João Paulo é motorista da Cabify desde junho do ano passado. Várias questões no dia a dia. É desgastante, mas você tem que estar ali entregando o melhor serviço e sendo responsável por isso, enfim. Agora, motoristas como ele, que trabalham com aplicativos de transporte individual, vão ter que se adaptar a novas regras estabelecidas pela prefeitura. Os veículos vão ser obrigados a ter placa da capital, ter no máximo 5 anos de fabricação e passar por inspeção veicular anual. Os motoristas devem ainda ter seguro que cubra acidentes com passageiros, fazer curso de formação de 16 horas e apresentar atestado de antecedentes criminais. O motorista que não cumprir as regras pode ter o carro apreendido pela fiscalização. As empresas do setor que descumprirem a regulamentação podem ser multadas e até descredenciadas. As novas regras foram publicadas ontem pela Prefeitura e os motoristas têm 180 dias para se adequarem. Mas o tema já causa polêmica. O João Paulo, por exemplo, concorda com as medidas,
mas acha que deveria ter uma contrapartida da prefeitura. Por que não se falou até agora em ter uma isenção para você a nível federal no IPI, a nível estadual do ICMS? São coisas importantes, que você mantém o carro. Não adianta você falar que eu tenho um carro com 5 anos no máximo, se você não me dá a condição de eu manter essa situação perene. Já para o gerente da Cabify em São Paulo, as novas regras podem encarecer o serviço, principalmente por causa da obrigação das placas serem exclusivas da capital. Essa limitação ela causa uma ineficiência na frota, ela causa ao mesmo tempo também situações como motoristas que moram fora da cidade de São Paulo podem trazer pessoas até o centro, mas teriam que voltar vazio, já que não poderiam rodar na cidade, e também traria um prejuízo para a população, que teria menos carros na rua e obviamente teria que esperar mais, o preço pode aumentar. Então realmente é um ponto de atenção em que nós somos contrários. A Sabrina acha que o serviço por esses aplicativos piorou nos últimos tempos e acredita que uma regulamentação pode ser bem-vinda. Acho que seria bom mesmo passar pelos cursos para ter uma noção de como lidar com o passageiro, de como se comportar no trânsito, acho que seria ideal. Mas tem gente que se preocupa com a disponibilidade do serviço. Eu acho que pode ser bom e pode ser ruim. Se a prefeitura regulamentar para garantir a segurança do cidadão é ótimo. Se a prefeitura regulamentar para tentar diminuir o serviço, é ruim para todo mundo. É ruim para a cidade, é ruim para os motoristas que precisam desse dinheiro. A adesão a consórcios pode ser uma alternativa de crédito em tempos de crise. Prova disso é que os consórcios para contratação de serviços mais que dobraram em relação ao ano passado. O ateliê de artesanato da esposa precisava se transformar no quartinho da Maitê em poucos meses. A data da chegada da primeira filha estava marcada, mas o casal só tinha dinheiro para a metade da reforma. Aí o César foi a gerente do banco, que sugeriu um consórcio de serviços, no valor de R$6.000. Ele aproveitou o que tinha para dar um lance maior e, no prazo necessário, retirar todo o valor do consórcio. Assim, pagou os serviços do pedreiro, do instalador do ar-condicionado e do moveleiro com desconto, porque pagou à vista. Eu que tenho dificuldades em guardar dinheiro, né? O consórcio ele serve como se fosse um investimento, né? Os valores disponíveis no mercado vão de R$5.000 a R$24.000 para até 36 parcelas. As operadoras só costumam fazer análise de crédito e exigir uma renda mínima quando o consórcio é contemplado. Para isso, a pessoa precisa contar com a sorte nos sorteios, que são mensais, ou pode planejar o pagamento de um lance mais alto, como fez o César. Muitas vezes a pessoa pode utilizar um 13º, umas férias, para ofertar um lance e aí ser contemplada antes do final do período do prazo do plano. O consórcio não cobra juros. Existe sim uma reposição anual que pode ser pelo IPCA ou IGPM, por exemplo. Este economista também alerta que é preciso conhecer as instituições financeiras e não comprometer mais do que 10% da renda com a prestação. Esse valor, por ser o último item do orçamento, que muitas vezes é a parte mais frágil do orçamento, se o orçamento estiver desequilibrado, ele não vai fazer um empréstimo para fazer o pagamento e a honra desse consórcio. Você vai ver a seguir. Combate à obesidade. Conselho recomenda aumento de impostos para bebidas com alto teor de açúcar. O Conselho Nacional de Saúde pediu na semana passada ao governo que aumente os impostos de refrigerantes e de outras bebidas açucaradas em no mínimo 20%. E vem aí a 7ª edição da Cão-Minhada em Osasco. Nós vamos ter também uma premiação muito legal para o maior cão, o menor cão, o cão mais parecido com o seu dono e o cão mais fashion também vai estar levando um prêmio bem legal. Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
Muita gente viajando nesta época de férias escolares e o futebol é a atração para visitantes de São Paulo. Mas não estamos falando dos jogos, dos grandes times, e sim do Museu do Futebol. Se você não conhece, vai conhecer agora. Embaixo da arquibancada do estádio do Pacaembu se esconde a história do futebol do país. Aqui se rende homenagem aos torcedores, além dos craques brasileiros. Entre fotos de Pelé e Ronaldo estão Marta e Formiga, as únicas mulheres, que integram a galeria de 27 jogadores desde 2015. De férias em São Paulo, Ronivan escolheu o Museu do Futebol como destino certo para visitar na cidade. Quer descansar, desestressar, vai jogar bola, vai passar um tempo com os amigos jogando bola, é curtição total. O futebol foi introduzido no Brasil pelo paulistano Charles Miller, que trouxe bolas e uniformes da Inglaterra em 1894. Um ano depois, o país registraria a primeira partida de futebol. E 10 anos depois, o primeiro time brasileiro a aceitar negros na equipe, o Bangu. Especificamente nessa sala, a gente tem toda a contextualização do período que oficialmente esse esporte chegou no Brasil. Então, que sociedade que era essa? Como que as pessoas se comportavam? E como que isso interferiu no futebol? E mais ainda, o que isso tem a ver com a história do nosso país? Rafael veio do interior de São Paulo. Teve a chance de relembrar os gols do Ronaldo Fenômeno na final do Campeonato Paulista de 2009. Ele jogava pelo Corinthians, que venceu por 3-1 o Santos. Foi um momento espetacular comparado com o da final da Libertadores também. Foi a volta do Ronaldo jogando no Corinthians. Alegria e admiração são sentimentos provocados pelas lembranças trazidas aqui pelo museu. Mas não dá para evitar a frustração ao lembrar de 2014, quando o Brasil perdeu da Alemanha na semifinal da Copa por 7-1. A gente esperava que pudesse ser de outra forma, né? Pelo menos dessa vez, todo mundo na expectativa de que fosse uma melhor apresentação do Brasil, mas não foi possível. Cresce no país a pressão para que o governo aumente os impostos de bebidas com grande teor de açúcar. A medida é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para conter o avanço da obesidade no país. Charles está lutando contra a balança e já perdeu alguns quilos depois que diminuiu o consumo de refrigerante. Normalmente eu consumo agora apenas aos finais de semana. Eu percebo que quando eu tenho um consumo diário, por exemplo, eu não consigo ter o controle do meu peso. O Conselho Nacional de Saúde pediu na semana passada ao governo que aumente os impostos de refrigerantes e de outras bebidas açucaradas em no mínimo 20%. Para esta nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os refrigerantes estão entre os principais vilões para o ganho de peso. Quando você consegue aumentar o preço dos alimentos que não são saudáveis, que estão relacionados à obesidade, diabetes e outros problemas de saúde, você contribui para que o ambiente seja mais saudável. Esta lata de refrigerante de cola tem 37 gramas de açúcar, mas afinal de contas, quanto é isso? Equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colheres de chá de açúcar. É muita coisa. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza hoje, no máximo para uma ingestão assim, de adulto, são de 50 gramas de todo o açúcar que a gente tem que consumir. A nutricionista explica ainda que trocar o refrigerante comum pelo diet ou pelo suco de caixinha não é saudável. Porque o refrigerante light, ele vai ter também o mesmo problema do ácido fosfórico, ele vai ter o mesmo problema do sódio, ele vai ter o mesmo problema do gás para a mucosa gástrica. E em relação ao suco de caixinha, muitas vezes algum suco, que a gente chama de suco UHT, nesse processo, a quantidade de açúcar às vezes é até maior do que no refrigerante. O que se preconiza é um suco natural ou consumir a fruta mesmo. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante informou que é contra o aumento da taxação de bebidas. Segundo a entidade, a obesidade tem várias causas e o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais já tem diminuído no país, enquanto o percentual de obesos aumentou. A associação afirma ainda que o setor tem desenvolvido uma série de ações para incentivar hábitos saudáveis.
A cidade de Osasco recebe no dia 6 de agosto a 7ª edição da Caminhada. Confira agora a entrevista com Sandro Tibe, ativista e idealizador do evento na cidade. Conheça um pouco sobre a programação e entenda como você e seu animal de estimação podem participar. É um grande evento que já acontece, estamos agora na 7ª edição e é um evento que traz aqui um dia especial, um dia bom para cachorro. Então, para você que é amante dos animais, um defensor, gosta dos animais, está aí um grande dia para você participar com a gente, que é a 7ª Caminhada na cidade de Osasco, um evento de domínio público que já acontece por todo o Brasil. Nós estamos realizando agora na cidade de Osasco a 7ª edição. Ela vai acontecer na Avenida Franz Vogel, aqui na Vila Iara, no Pet Park Osasco, a partir das 8 horas da manhã. Aberto para todo o público, inclusive você falou aqui o slogan da nossa chamada, né? Que é traga o seu dono e venha caminhar com a gente. Nós temos aí uma página no Facebook, facebook.com Caminhada em Osasco, ok? Lá você vai obter todas as informações. É um evento aberto ao público, principalmente para as crianças, um evento muito legal, onde nós vamos trabalhar ali também a parte de treinamento de obediência básica, o TBO, tá certo? E você pode vir aprender, participar do aulão, participar com a gente, evento aberto para toda a população da cidade de Osasco e adjacências também. Nós teremos ali uma atividade super legal que é o Agility Dog Show, onde o cãozinho passa por obstáculos, né? E você pode participar do aulão também, tentando treinar o seu cãozinho. Uma coisa importante, nós vamos ter também uma premiação muito legal para o maior cão, o menor cão, o cão mais parecido com o seu dono e o cão mais fashion também vai estar levando um prêmio bem legal. Lembrando também que você pode ajudar os animais carentes, doando 1 quilo de alimento para cães ou gatos. A entrada é gratuita. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma grande frente fria chega ao estado de São Paulo nesta segunda-feira, trazendo mudanças no tempo para a região. Além da chuva, essa frente fria vem trazendo uma intensa massa polar que vai derrubar as temperaturas nos próximos dias. Nesta segunda-feira ainda venta forte por todo o estado, com rajadas que podem chegar a 60 até 80 km por hora. E no litoral, o mar vai ficar muito agitado. Na região de Presidente Prudente, no oeste paulista, previsão de céu nublado e vai ser um dia muito frio. As nuvens aumentam por todas as áreas e chove no sul e leste de São Paulo. Na região metropolitana, o sol aparece com aumento de nuvens e a chuva vem a partir da tarde, com fraca a moderada intensidade. Na capital, mínima de 15, máxima de 24 graus. São Bernardo do Campo terá mínima de 14, máxima de apenas 22 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!